Irmãos, essa sessão que se inicia agora, do capítulo 4 em diante, nós temos um detalhe muito importante que precisa ser destacado antes de iniciarmos a própria exposição dessa sessão. Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, ele vem desde o início da carta tratando com o modo como aqueles que vão pastorear a igreja ou pastoreiam o rebanho, eles devem cuidar do rebanho. Então, ele lida especificamente no capítulo 1 com a oração por todos os homens, para orar a Deus por todos os homens. Depois ele lida com o culto público no capítulo 2, quando ele diz os homens como devem orar ao Senhor na igreja, no culto público. Depois ele lida com a mulher no culto, como ela deve se portar em relação ao ensino e à instrução. E na sequência, ele então começa a levantar as razões e o modelo desses homens que vão governar a igreja. Uma vez que ele diz, ora, não permito que a mulher tenha autoridade de homem. Então ele diz, olha, esses homens que serão conhecidos aqui para o ensino da igreja, eles têm essas características. E ele passa então a partir do meio do capítulo 3, dar as características dos presbíteros e dos diáconos da igreja. Então, nessa mesma sessão, ele afirma a Timóteo, a razão pela qual eu estou dizendo isso é porque talvez eu não chegue a tempo, eu tarde. E se eu tardar, Timóteo, lembre-se disso, como você deve se portar na casa de Deus. E aí ele deixa o fundamento dessa realidade, que é o grande mistério da piedade, que é o que encerra o capítulo 3. Qual é o grande mistério da piedade? Ele diz, evidentemente, verso 16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ponto esse que vimos no decorrer de alguns domingos à tarde, passo a passo, o que cada ponto desse significava. Para você entender a glória e a profundidade dessa declaração paulina a Timóteo. Esse é o fundamento da igreja. Só que Paulo está dizendo o seguinte, lembre-se, todas essas verdades, elas são inspiradas por Deus. E elas foram entregues pelo Senhor à igreja. Mas cuidado, porque falsos espíritos vão surgir no meio da igreja, com falsos ensinamentos, e que tentam levar a igreja à destruição. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui ele vai desnudar o que nós estamos vendo com os nossos olhos. O texto que eu tenho nas mãos, revelado pelo Senhor, ensinado pelos apóstolos, é o Espírito falando à igreja. Os falsos ensinamentos, as pessoas que gostam de lidar com doutrinas que são falsas, que gostam de sorrateiramente mudar verdades eternas com coisinhas tão simples, pessoas que amam buscar agulha. E é interessante, não é? Porque você diz assim, olha, você olha para alguém que está atrás de detalhe, atrás de minúcias e gosta de distorcer toda a verdade eterna de Deus. Só que o resultado disso, irmãos, é apostasia. Quem der ouvidos a essas vozes será conduzido à apostasia. E quem der ouvidos à voz do Espírito será levado à salvação. Como isso é impressionante. João Calvino, ele tem uma obra, ele tem um livro chamado, que na realidade você tem um comentário de João Calvino e tem os sermões de João Calvino.
ele tem um volume que é Sermão em 1 Timóteo. Ele começa, irmãos, nesse texto, na exposição que ele vai fazer desse texto, eu vou usar as palavras literalmente que ele utilizou no seu sermão. Ele diz assim: a vaidade dos homens é conhecida de muitas maneiras, mas nenhuma é maior do que essa. Eles não podem se contentar com o ensino dado por Deus. Nenhuma vaidade é maior do que essa. Eles não se contentam com aquilo que é ensinado por Deus. E ele continua: porque Deus é o primeiro a declarar, e por provas evidentes, mostra que essa doutrina que ele ensina traz salvação. E depois ele mostra como essa verdade deve estar contida na nossa alma, literalmente. E aí Calvino continua: duas faltas notáveis são encontradas na natureza humana que levam o apóstolo Paulo, depois de declarar a verdade tão gloriosa como essa, duas faltas. A primeira é a nossa inconstância e a nossa mente que vive vagueando, viajando atrás de coisas que estão fora daquilo que foi revelado. A outra, diz ele, é a nossa rebelião e a nossa dura cerviz, na medida em que de modo algum estaremos sujeitos a Deus. A iniquidade da nossa natureza, diz Calvino, se mostra ainda pior quando você olha para aquilo que Deus nos entregou e você rejeita essa glória por bobagem de homens e especulação de pessoas. Ele diz: a nossa malignidade ainda se manifesta, porque se Deus, diz Calvino em outro momento, se Deus tivesse falado apenas coisas triviais, ainda alguém poderia dizer, tudo bem, mas Ele nos entregou aquilo que é a nossa salvação, e nós insistimos em não dar ouvidos à sua voz. Coração pastoral de Calvino é impressionante num texto como esse, porque ele diz assim: perceba, irmãos, que simplesmente o apóstolo Paulo poderia dizer o que os apóstolos ensinam e o que os falsos mestres ensinam, mas ele vai mostrar com muita ênfase que aquilo que foi ensinado pelos apóstolos é o Espírito ensinando, e que aquilo que é ensinado por falsos mestres é o ensino de demônios. Ele nos desvenda os olhos para ver que não são coisas triviais, são coisas que nos levam ou à salvação ou à própria condenação. O grande mistério da piedade. O que nós ouvimos, irmãos, até o domingo antes da nossa viagem, acerca de cada etapa desse princípio, é como se nós ouvíssemos e disséssemos assim: nós vamos trocar tudo isso por doutrina de homens. Nós vamos trocar tudo isso por qualquer coisa. E veja como o detalhe se faz. Nós não vamos explorar isso agora, mas veja, por exemplo, o verso 3, o que diz: que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Você percebe? As pessoas, irmãos, elas não vão, no primeiro momento, negar a Cristo. Eles vão obrigar você a obedecer aquilo que Deus não te mandou obedecer. Eles vão ferir a tua consciência naquilo que Deus não ordenou ferir a tua consciência.
Porque uma vez que eu abro o meu coração para as coisas que não foram ordenadas por Deus, como se fossem ordenadas por Deus, eu estou pronto para negar as que foram ordenadas por Ele. Eu estou pronto para fazê-lo. Eu estou disposto a fazê-lo. Não se desanime, irmãos, quando você ouve uma coisa como essa. Essa é a nossa natureza. Essa é a realidade humana. É assim que nós somos. Por isso, o nosso Deus, que é o nosso mestre e ensinador, Ele é tão sábio, Ele é tão bom, que Ele insiste conosco. Depois de nos entregar o tesouro que Ele nos entregou até o final do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, Ele vem pastoralmente e diz: cuidado com o ensino de demônios. Cuidado. Que mestre glorioso nós temos. Que pastor maravilhoso a igreja tem. Que não apenas, irmãos, me ensina, mas insiste comigo. Me mostra a gravidade disso e alerta o meu coração para fugir dessas coisas. Para fugir dessas coisas. Ora, o Espírito afirma expressamente. Aqui o apóstolo, em primeiro momento, eu quero que você entenda, nesses 2 primeiros versos, tendo essa visão mais ampla daquilo que o texto trata, vamos tentar aqui olhar parte a parte desses 2 primeiros versos. Então, a expressão que Paulo utiliza, não é? Ora, o Espírito afirma expressamente. O apóstolo, lembre-se, nós já tratamos disso um pouco antes, ele tem transmitido a Timóteo conselhos criteriosos sobre muitos temas. E agora mostra que tal cuidado era necessário, visto ser sensato tomar medidas contra um perigo que o Espírito Santo declara que está à porta. Você sabe que está falando com vocês é o Espírito Santo que está dizendo à igreja. Você sabe como nos meios mais pentecostais, normalmente, algum profeta falsamente se levanta na congregação e diz que está falando em nome do Espírito e as pessoas ficam ali ouvindo. Mas quando você ouve a palavra de Deus dizer, a nossa alma não treme, não há temor no nosso coração, porque esse é o Espírito falando à igreja. O Espírito afirma expressamente. E o que ele afirma, irmãos? Que nos últimos dias, e aí só para nós podermos compreender do que exatamente Paulo está falando aqui sobre esses últimos dias, os últimos dias são exatamente os dias de Cristo. Então, nós estamos falando entre Cristo e o retorno dele. Esse é o período. Então, por exemplo, vamos abrir a Bíblia em alguns lugares para você entender um pouco essa expressão usada por Paulo, nos últimos tempos. Então, Atos capítulo 2, verso 17, por favor. Atos capítulo 2, verso 17. No sermão de Pedro. E lembre-se, Pedro aqui cheio do Espírito Santo. Atos 2, verso 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Nos últimos dias. E quando isso aconteceu, irmãos? Na descida do Espírito Santo. Isso acontecerá e logo em seguida é o que está acontecendo na narrativa. O Espírito Santo veio à igreja e ali se cumpre a profecia de Joel, nesses termos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no capítulo 10, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim:
A palavra de Deus diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sobre nós, ele está se referindo aqui o exemplo da história de Israel. Isso foi escrito para que servisse de exemplo para nós, a quem o fim dos tempos chegou. Esse é o momento. Então o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos as pessoas vão apostatar, e ele volta ao capítulo 4 de Timóteo, verso 1, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, por obedecerem a esses espíritos. Ora, preste atenção como que isso se manifesta no próprio texto, irmãos, como é que o texto se descreve para nós. Então, o erro aqui se revela de uma maneira bem explícita, não é? E muito clara. Alguns ensinadores ou mestres começaram a espalhar a visão errada que eles tinham, e as pessoas que não tinham entendimento ou que ouviram aquela gloriosa verdade e não firmaram o coração nela, foram tragados por esses ensinos e, como consequência, eles abandonaram a fé apostólica. Paulo então vai olhar por debaixo de toda essa história e vai explicar a Timóteo a dinâmica espiritual que ocorre aqui. Qual é a primeira causa do erro, irmãos? É diabólica. A primeira causa do erro é diabólica. O erro tem por natureza em Satanás. Aqueles que abandonam a fé o fazem porque prestam atenção ou seguem espíritos enganadores e a instruções de demônios. No mesmo texto, Paulo fala do Espírito Santo, que ensina, e depois fala do ensino de demônio. Então, o erro, ele tem por natureza Satanás e demônios. Nós nos esquecemos que não é o ensino que eles têm para dar, irmãos, a contraposição à verdade do Evangelho. Eles não têm uma doutrina, eles têm um argumento contra a verdade. Porque é assim desde o princípio. Então, lembre-se, vamos voltar lá atrás mais uma vez, no momento em que Deus falou com Adão, dizendo a Adão que ele poderia comer de qualquer fruto das árvores daquele jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente ele morrerá. O que é que a serpente faz com Eva naquele momento? É verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Você percebe que o argumento, então, o erro, o engano, começa com a instrução de Satanás. É por isso que na sequência, e você vai perceber que essa discussão que está aqui por debaixo, proíbe em casamento, existe abstinência de alimentos, parece coisa que você diz que é bobagem, mas isso não é algo que é fundamental para a salvação, mas que é capaz de perverter a verdadeira doutrina. Vou lhe dar um exemplo disso, voltando para o texto de Gênesis, no capítulo 3. Lembre-se das palavras da serpente. Não, sabe por quê? Na realidade, Deus sabe que se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. E na realidade não tem lá o você não, lá está no plural, vocês. Ele fala com a mulher, mas se dirige a ambos. Vocês vão ser iguais a Deus. E naquela lógica, ele então se opõe frontalmente à palavra de Deus, dizendo: certamente vocês não vão morrer. O que Deus disse, certamente vocês vão morrer. No fim do argumento dele certamente
vocês não vão morrer. Parece uma discussão boba. A perversão do que Deus disse. A ênfase em doutrinas que Deus não deu. Ferir a consciência das pessoas naquilo que Deus não ordenou. São passos que nós vamos dando na direção do abandono do Evangelho. No abandono desse Evangelho. A primeira causa do erro é diabólica. Literalmente diabólica. Muitas vezes nós não temos a tendência de levar a sério as Escrituras, irmãos. E como falamos, a Escritura, e aí você vai perceber como que nos meios pentecostais, mais uma vez eu me refiro, tão comum nos nossos dias, Satanás, ele é tratado na igreja, mas como aquele que é o tentador, que leva pessoas ao pecado, isso ainda, ok, isso é bíblico. Mas quando eles, por exemplo, não lidam mais com o pecado, então a pessoa tem um determinado pecado, ele não tem que se arrepender do pecado, ele tem que ser liberto de um demônio. Coisas estranhas, que não tem parâmetro nas Escrituras Sagradas. Só que o que está acontecendo aqui é que essas pessoas se esquecem que o papel fundamental de Satanás nesse contexto é o ensino do erro, é hermenêutico, é interpretação, o que significa a Escritura, o que quer dizer a palavra, qual é a função. A lógica bíblica é muito clara. E não é uma questão acadêmica que cada um leva para um lado o que quiser. O resultado é catastrófico, apostasia ou salvação. Apostasia ou salvação. Quantas vezes você vai encontrar os apóstolos atribuindo erros humanos a próprio engano de Satanás? Você vai encontrar isso tantas vezes. Você vai lembrar, por exemplo, de Jesus Cristo falando aos judeus, ali no texto de João, no capítulo 8, dizendo assim, quando eles afirmam, ora, o nosso pai é Abraão. Jesus Cristo, o vosso pai é o diabo. Porque se o vosso pai fosse Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. O vosso pai é o diabo, como? Porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, enganador desde o princípio. Como nós somos levados, irmãos, a tantos erros, e quantas vezes você olha para uma igreja que você não diferencia mais de uma cultura pagã e uma igreja cristã. Você não consegue distinguir mais quando você tem banho de arruda, você tem sal grosso, você tem práticas estranhas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas acreditam que estão ali adorando ao Senhor. Elas estão sendo enganadas por demônios que levam para longe de Cristo. O espírito de falsidade, que tem poder, irmãos, até mesmo para cegar, enganar pessoas. Paulo diz, a primeira causa do erro, ela é maligna, ela é diabólica. Não brinque com o erro doutrinário como se fosse algo de menor importância. Cuidado. Segunda coisa importante, irmãos, que Paulo estabelece, é que o erro tem causa humana, tem causa no coração do homem.
Satanás, ele não normalmente engana as pessoas diretamente, entenda isso. Você tem doutrinas inspiradas por demônios. E ela entra no mundo, irmãos, e ela entra na igreja através de agentes humanos. E isso entra por meio de mentirosos hipócritas. A hipocrisia de muitos. As pessoas que vivem na falsidade, numa hipocrisia, no engano. Então esse é o coração que a mentira de Satanás encontra e adentra a igreja do Senhor. Isso é o que você vai encontrar normalmente. Que combinação terrível de palavras, irmãos. A hipocrisia é um engano deliberado. E uma mentira é uma falsidade deliberada. Então, os mestres que são falsos, embora seduzidos pelos espíritos enganadores, eles são eles mesmos enganadores intencionais. Eles creem naquilo que eles ensinam. Ou talvez até pior, muitos nem creem naquilo que eles mesmos ensinam, levando muitos ao erro e à falsidade. Como é sério, como a igreja precisa zelar, e cada indivíduo zelar. Então, como é que eu luto contra o falso ensino e o ensino de demônios na igreja? É lutando contra a falsidade, é lutando contra a hipocrisia no meu coração. É fugindo de ter uma consciência ferida, de não ter minha consciência lavada pelo sangue do Cordeiro, não ter pureza de vida. Isso é um caminho tão comum para Satanás no meio da igreja. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. O apóstolo Paulo se despedindo aqui da igreja de Éfeso. A partir do versículo 22 em diante. Preste bem atenção na leitura desse texto, irmãos. A partir do verso 22 em diante. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Paulo diz, eu sei, eu conheço a natureza humana, eu vou sair daqui, se levantarão falsos mestres no meio de vocês. Acautelai-vos, cuidado, irmãos, eu tenho minha consciência livre diante de Deus, eu
trabalhei dia e noite para testemunhar desse evangelho a vocês, para que vocês não sejam enganados, mas surgirão no meio da congregação tais homens. O engano, o erro, ele tem origem em Satanás. Ele encontra a guarida no coração de homens hipócritas, mentirosos, que vivem o evangelho falsamente. E terceiro e último, você vai olhar no texto, outro aspecto, e aqui eu coloco as palavras literalmente de John Stott, que diz assim: a terceira causa é a causa moral, porque as mentiras hipócritas dos falsos mestres podem ser traçadas à violação da sua consciência. Volte comigo para Timóteo capítulo 4 e veja as palavras do apóstolo mais uma vez a Timóteo. Ele diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Que tem cauterizada a própria consciência. Tem tradução que coloca marcada com ferro. E essa é como se fosse, você colocasse nos animais uma marca, e esse é o princípio. A consciência deles é ferida, cauterizada. Que coisa interessante, porque o verbo aqui utilizado ocorre somente aqui no Novo Testamento. Só aqui, em nenhum outro lugar esse verbo aparece. E como falamos, era usado para marcar não só animais, como escravos, para dizer a quem eles pertenciam. Os falsos mestres, irmãos, eles tinham uma marca, eles pertenciam a Satanás. Eles tinham uma marca, eles eram filhos do diabo, mentirosos, enganadores, a consciência completamente cauterizada. Eles são insensíveis, anestesiados, mortos. Sabe como chega nisso? Constante luta de consciência. A consciência soa o alarme e nós não vamos cuidar disso. Nós discutimos com ela, nós calamos, nós sufocamos e ela de novo ressoa e nós não damos ouvidos a ela. Até a insensibilidade, irmãos. Essas pessoas insensíveis, cauterizadas de consciência. E Paulo deu um exemplo disso no capítulo 1 de Timóteo. No verso 19 ele diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O Senhor deles vai ser aquele que vai dar chicotadas neles. Porque essa é a recompensa deles. Satanás não lhe dará o que ele prometeu, só Deus dará o que prometeu.
Porque se Satanás prometesse o que de fato ele vai te dar, você nunca iria a ele. Ele mente, assim como os falsos mestres mentem. Está revelado o caminho do falso. Eles se voltam contra a sua consciência até que ela se torne cauterizada. Depois, eles se tornam mentirosos hipócritas. Depois, eles se tornam entregues à influência de demônios. Depois, ele quer ser líder para levar pessoas para longe da fé, como ele chegou. Como ele chegou. Antes de começar a expor esse texto, eu não poderia deixar de lidar com esses pontos com vocês, irmãos. Não poderia. Porque esse é um alerta para a igreja do Senhor. Cuidado com a tua consciência, irmão. Ela está ferida. Corra para o sangue do Cordeiro. Confesse os teus pecados a Ele. Ele tem poder de purificar a consciência, diz o autor da carta aos Hebreus. Fuja da hipocrisia, irmãos. Seja honesto, sincero. Não fique feliz apenas em saber doutrina. Busque amá-las. Lembra-me das palavras de Ryan McGraw, professor do seminário de Greenville, que esteve na nossa igreja pregando algumas vezes. E uma vez ele falou sobre as lutas que ele tinha com a confissão e os catecismos. E eu lembro que ele disse, eu comecei então a estudar cada doutrina à luz das Escrituras, e muitas vezes de joelho, a ponto de em cada verdade daquela eu chegar ao momento de adorar a Deus. Essa é a busca, irmãos. Não é apenas saber de conexão doutrinária, é amar essas verdades. É ter prazer na verdade. Porque isso nos fará fugir e ter força para lutar contra a nossa natureza caída, que tende à hipocrisia. Tende à hipocrisia. Eu não poderia continuar a exposição desse texto a partir desse verso, sem que vocês entendessem, irmãos, que todo erro doutrinário, por mais aparentemente pequeno que seja, ele tem o poder de perverter o Evangelho, porque não foi instruído por Deus e passou a ser a nossa fé como verdade. Cuidado. Eu posso concluir esse sermão voltando ao texto de Atos, para que os irmãos escutem o conselho do apóstolo Paulo, mais uma vez à igreja de Éfeso, em Atos no capítulo 20. Veja as palavras dele nessa luta contra esse pecado. Ele diz assim, verso 29, eu sei que depois, capítulo 20, verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos
noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ó pastores da igreja, presbíteros, o nosso trabalho é árduo. Admoestar o rebanho em todo o tempo, para que não caiam nas mentiras de Satanás. Como o nosso trabalho é árduo. Mas lembre-se, essa é a igreja de Cristo, que foi comprada pelo seu sangue. E fazendo a igreja amar a verdade, que é o Espírito falando à igreja. Vocês amam ouvir a voz do Espírito. Então ame a verdade, como revelada pelos apóstolos nas Sagradas Escrituras. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus bendito, nós te exaltamos nessa tarde, nesse início de noite, porque sabemos que o Senhor cuida do teu rebanho, cuida da tua igreja, cuida da nossa vida, a ponto de nos conceder a tua palavra, que nos exorta tão poderosamente, Senhor. Ó Senhor, guarda-nos, socorre-nos, Senhor, pelo amor do teu nome. Mantenha-nos firmes nesse mundo. Ensina-nos a amar a voz do Espírito revelada na tua palavra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.